O título do vídeo de hoje é Medicina de Branco versus Medicina de Índio. Nunca conseguimos entender por que os índios, desprovidos de infraestrutura de saúde e de conhecimento científico, são tão fortes, tão bem nutridos e quase não apresentam doenças. As doenças que possuem geralmente são transmitidas por civilizados. Tratamos de vários casos de tuberculose pulmonar, pneumonias, doenças de transmissão sexual, etc. Eles não gostam da presença do branco na aldeia e só os considerados amigos são bem recebidos. Têm medo das doenças e do comportamento pouco civilizado dos brancos, que querem transar com suas mulheres e comprar com dinheiro todos os seus objetos. Os brancos, segundo eles, falam como papagaios, são agitados como os micos e fedem como a guariba, macaco grande da floresta amazônica. Os índios usam plantas e rituais religiosos para curar as doenças do corpo e da alma, ou seja, físicas e emocionais. Não separam os dois tipos de tratamento e acreditam que o corpo é a morada da alma. Se o espírito abandona o corpo, ele adoece e pode morrer. Manter a alma sempre confortável dentro do corpo é a mesma coisa que evitar as doenças. Não compreendem como os brancos podem separar essas duas coisas e tratá-las de formas diferentes. Só podemos compreender melhor essas diferenças de concepção quando passamos a prestar mais atenção ao comportamento dos civilizados. Os grandes desejos de poder, de dinheiro e de prestígio arraigados no comportamento branco passou a significar para nós focos importantes de observação. O autoritarismo, a ganância e o exibicionismo representam verdadeiros motores que impulsionam grande parte dos nossos comportamentos diários. Compreendemos que a mentira, a hipocrisia, a dissimulação, a chantagem e outras condutas dessa natureza são elementos de aprendizagem da vida civilizada e se encontram consolidados no plano do relacionamento. Facilitam o nosso desejo, controle e poder sobre outras pessoas. É um procedimento largamente utilizado por políticos, demagogia, patrões e empregados, professores e alunos, pais e filhos, e entre amigos ou inimigos. É a prática utilizada entre exploradores e explorados, fortes e fracos, espertos e bobos. A ganância e a avareza passam a representar nessa linha de compreensão as bases que explicam a existência entre nós da opulência e da miséria. O exibicionismo desenfreado mobiliza o desejo de muitas pessoas no sonho de se tornarem famosas a qualquer preço, de se escravizarem e se violentarem no caminho para o sucesso. Reunindo todos esses anseios, percebemos que são uma coisa só, que juntos alimentam o individualismo, o egocentrismo dominante. Podemos mesmo acreditar que esse é o comportamento mais estimulado e o mais comum entre nós, os civilizados. Perdemos o senso coletivo. Precisamos ser ricos, famosos e controlar os outros para nos sentirmos seguros e amados. Precisamos de mentir e enganar
para oferirmos mais lucros e nos tornarmos poderosos. Precisamos imitar o camaleão, mimetismo psicossocial, para não mostrarmos aos outros o que realmente somos, para podermos, através do disfarce, conseguir os nossos objetivos, nem sempre muito louváveis. É lendo alguns livros dos brancos que conseguimos compreender como e por que suas instituições civilizadas estão impregnadas pelos mesmos objetivos: o lucro, o prestígio e o poder. A medicina, a política, a economia, a religião e outras tantas atividades humanas são praticadas por homens e mulheres civilizados. Estão sujeitas, portanto, a uma série de anomalias e intenções próprias da nossa civilização materialista e paranoica. Portanto, não podemos ser inteiramente confiáveis. Vamos citar 3 exemplos que confirmam essa avaliação. Lemos em vários livros de imunologia, estudo das defesas naturais do organismo, os processos de autodefesa do corpo contra as doenças. Dizem esses livros que o nosso organismo, através de milhares de anos de evolução biológica, aprendeu a se defender dos agentes causadores de moléstias sem necessitar de medicamentos fabricados pelo homem. Aliás, a indústria farmacêutica moderna só alcançou o maior desenvolvimento após a Segunda Grande Guerra Mundial. O sistema imunológico, como assim é chamado, representa, na verdade, a nossa maior defesa, curando cerca de 95% das doenças conhecidas. Não só nos defende, como previne, ou seja, imuniza, contra a maioria das doenças naturais. Já ouvimos falar muito da AIDS, doença produzida por um vírus que ataca justamente o sistema imunológico, enfraquecendo-o. Por isso tememos tanto essa doença. Sabemos por que a divulgação maciça e pública dessas informações verdadeiras sobre o funcionamento natural das defesas do corpo não são feitas nos consultórios, nos livros e através dos meios de comunicação de massa. Elas não são lucrativas, não movimentam dinheiro. Ora, por que um grande número de indivíduos consome tanto remédio e sente necessidade de viver percorrendo os médicos, ambulatórios e hospitais? Por que a grande maioria se automedica e gosta de medicar outros? Por que e como os seres humanos conseguiram sobreviver e aumentar suas populações durante 39.900 anos antes da descoberta das drogas modernas? Será que a doença transformou-se em mercadoria, prazer ou esconderijo por meio do qual as pessoas se refugiam para não enfrentar suas dúvidas e inseguranças? A publicidade da indústria farmacêutica tem como alvo o lucro e sabe como manipular habilmente o mecanismo psicológico dos hipocondríacos, isto é, pessoas que têm medo das doenças, dos profissionais inescrupulosos e imediatistas que provocam a iatrogênese, ou seja, doenças provocadas por uso excessivo de remédios. E também a cabeça das pessoas solitárias que usam remédios para se sentirem protegidas, ou seja, se sentirem seguras. Será que é necessário estimular a indústria da doença para que o comércio dos remédios, das clínicas e dos hospitais continue a florescer? Se essa lógica estiver correta, teríamos que admitir que o ideal seria que todos os indivíduos ficassem cada vez mais doentes para manter os lucros sempre em alta. O Estado não consegue ou não se interessa em organizar esse mercado de consumo porque é parte interessada nele,
ou seja, aumenta também sua margem de arrecadação através dos impostos e outras obrigações por ele geradas. Ficamos pensando por que até determinados grupos religiosos se aliam e aderem a essa prática desonesta, prometendo curas milagrosas e incitando seus adeptos a acreditarem em milagres. É através de doações, dízimos e colaborações espontâneas que essas instituições se autossustentam? É esse filão do medo da doença, da obsessão por demônios ou da perda da salvação da alma que mantém o lucro em dia? Entre os índios nunca vemos um pajé ou xamã cobrar pelos serviços prestados, incitando ao medo e à insegurança os beneficiários de seus préstimos. Quando muito, os vemos ganharem prestígio, comida à vontade e alguns charutos de tauari, ou seja, cigarros rituais dos índios, para cumprirem as suas obrigações religiosas diante do grupo. As companhias de seguros, seguro-desemprego, seguro-doença, seguro-acidente, seguro contra incêndio, seguro contra roubo, etc., e as instituições de previdência do Estado atuam no mesmo nicho da insegurança das massas, prometendo a salvaguarda eficiente dos seus futuros e prováveis prejuízos materiais. Os planos de saúde florescem e se multiplicam num mundo onde ninguém pensa em fazer, desde cedo, uma reserva para prover suas necessidades futuras. Preferimos pagar para empresas que vivem da insegurança e do medo dos seus clientes. As instituições religiosas, políticas, públicas e privadas atuam reunidas, prometendo ao homem civilizado a salvação do seu corpo, da sua alma e dos seus bens materiais no futuro. No presente, só lhe resta acreditar nessas promessas. Às vezes, imaginamos que o homem branco passou uma procuração com plenos poderes para as suas instituições, delegou seus direitos e decisões de cidadão livre e se alienou, transformando-se em espectador passivo e muitas vezes revoltado da sua própria cidadania. Segundo exemplo, o livro de terapêutica de Otto Miller traz em seu prefácio alguns trechos que referimos a seguir. Além dos efeitos benéficos, os medicamentos são capazes de causar danos ao organismo. Os fenômenos de resistência bacteriana aos antibióticos é uma das trágicas consequências do seu emprego abusivo. É muito frequente o clínico ver-se submetido a fortes pressões no sentido de lançar mão de recursos terapêuticos enérgicos antes de dispor de qualquer indicação diagnóstica precisa e nem sempre consegue resistir a tais pressões. A propaganda intensiva dos laboratórios farmacêuticos junto à classe médica, baseada essencialmente em interesses comerciais, contribui para aumentar o consumo indevido de medicamentos. A possibilidade dos próprios doentes adquirirem livremente nas farmácias e drogarias os medicamentos de que necessitam e o que é mais comum, de que não necessitam absolutamente, vem conferir proporções ainda mais vultosas ao problema do consumo abusivo de drogas. Os remédios supérfluos constam em sua maioria de associações medicamentosas quase sempre inúteis e muitas vezes prejudiciais, pois ao lado de um aumento problemático da atividade terapêutica, exibem frequentemente um risco muito maior de toxicidade. Tais remédios são, entretanto, sedutores a uma análise superficial e os chefes de departamentos de promoção de vendas utilizam com maestria esse fato psicológico ao qual a classe médica deveria saber resistir.
A despeito desses descaminhos e de seu desenvolvimento um tanto deformado, desempenha a indústria farmacêutica um papel de extrema relevância no mundo moderno em sua luta contra a doença, o sofrimento e a morte. Caberia aos médicos orientar a indústria farmacêutica de acordo com os verdadeiros interesses dos doentes, pois na realidade os laboratórios só produzem o que é receitado por médicos. E se fôssemos capazes de resistir às influências de seus departamentos de promoção de vendas, desvinculados sempre dos departamentos de pesquisa, muitas das distorções do comércio de medicamentos tenderiam rapidamente a corrigir-se. O esclarecimento, nesse sentido, da classe médica e dos poderes públicos deveria constituir uma das metas das associações médicas e das universidades. Tal atitude concorreria, sem dúvida, para manter a dignidade da profissão médica. O conteúdo das questões levantadas anteriormente nos faz pensar sobre o comportamento humano e o futuro da civilização ocidental. Com relativa frequência, nos esforçamos para ter uma resposta e uma postura diante dos problemas essenciais, assumindo 3 posições reflexivas. Quem somos nós e o que podemos fazer dentro da nossa possibilidade individual? Quem somos nós e o que podemos fazer dentro das limitações humanas que essa condição nos impõe? Que opções deveremos fazer para que a nossa organização social nos recoloque como pessoas plenas de dignidade no centro da história da humanidade? No convívio com os índios, observamos que eles optaram por se posicionarem como indivíduos ativos e centrais da sua própria cultura e de se utilizarem dos seus bens e objetos em proveito estrito da sua convivência. Nossa civilização inteligente e culta escolheu subordinar a nossa própria individualidade ao valor dos objetos e bens que produzimos e a nos condicionar ao papel de usuários, a serviço da fantasia de consumir e competir. Chamamos a isso de mundo civilizado. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o papel dos adultos.